Quando em dezembro de 1903 os irmãos Wright decolaram pela primeira vez com o Flyer, sua aeronave experimental, na região de Kill Devil Hills, na Carolina do Norte, foi não só a realização do sonho para eles, mas um triunfo para a humanidade como um todo. Foi um grande passo para os humanos pelo fato de que já há muito tempo, desde os primórdios da civilização, ouvia-se falar sobre a possibilidade de se locomover pelos céus. Evidências de aeronaves antigas e inexplicáveis podem ser encontradas em todo o planeta no mundo antigo, especialmente em áreas onde prosperaram as grandes civilizações, como na Índia, China, Mesopotâmia, América do Sul e Egito. Isso se dá por meio de escritos em paredes, hieróglifos e muitas outras artes gráficas. Mas poderia algum desses mitos ter base na realidade? Alguns pesquisadores especulam a ideia de que certos escritos antigos e artefatos incomuns podem indicar um gênese anterior em que consistia o voo como uma forma de locomoção. Pensando por esse lado, algumas das fascinantes e enigmáticas histórias parecem apresentar a possibilidade atraente de que os antigos eram muito mais avançados tecnologicamente do que nos é contado. Sua tecnologia até mesmo se mostrava superior à atual. Possuíam as antigas civilizações objetos capazes de levantar voo? Quais bases temos para acreditar nisso? Descubra as respostas a essas perguntas no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. O ser humano é apaixonado por voar, porque é algo que não podemos fazer, pelo menos não diretamente. E o avião é aquilo que nos permite realizar esse desejo. Quando olhamos um pássaro, pensamos ser tão simples voar, mas ao mesmo tempo não somos capazes de alçar voo pelos nossos próprios braços, mas sim pelas máquinas que esses braços podem criar. Desde os primórdios, o homem sonhava em voar. Apesar de sermos terrestres, nossas mentes estão quase sempre nas nuvens. O que há além do céu azul ou das estrelas à noite? Uma pergunta que está há milênios em nossos pensamentos. Pensando de geração em geração, desde o dia que nossos ancestrais olharam para cima e a formularam pela primeira vez. O sonho de voar do homem é tão antigo que permeia a maioria dos mitos e religiões existentes. Nos mais antigos manuscritos e artes gráficas, podemos notar referências a voos e a seres alados. Os deuses e seres supremos, em sua maioria, quase sempre vinham do céu. Um desejo oculto que, através da elevação, alcançaríamos o poder e a glória que tanto temíamos e cultuávamos. Inclusive, os arqueólogos descobriram esse tipo de sonho humano em cavernas pré-históricas que datam de 4.300 anos atrás. Histórias adicionais de homens que levam os céus em asas artificiais seguem uma grande parte dessas histórias registradas. O mito de Dédalo e Ícaro é um dos exemplos mais famosos e ressoantes de voos iniciais. De acordo com a lenda, a dupla de pai e filho subiu aos céus em asas trabalhadas a partir de madeira, cera, barbante e penas. Os dois faziam isso por tentar escapar do labirinto cretense do monstro Minotauro. Da mitologia grega para a Itália do século XV, temos o ilustre Leonardo da Vinci e seus aparatos voadores. Entre eles, o famoso e primitivo projeto de um possível helicóptero. Nenhum chegou a voar em seu tempo, mas mesmo assim, serviram para alimentar a imaginação de um mundo que conhecia tudo a partir do chão, mas apenas sonha com a vista a partir dos ares. Assim, um caminho sem volta foi iniciado. O homem já estava sedento para dominar os ares, e assim o fez tempos depois. Foi quando o homem descobriu a técnica da elevação do mais leve que o ar, e posteriormente a introdução da dirigibilidade no ar, dando início à era dos dirigíveis e os gigantes zeppelins nos anos de 1890.
A corrida para realizar um voo de um equipamento mais pesado que o ar rendeu uma das maiores competições do mundo e até hoje em dia ainda há discordâncias sobre quem realmente inventou o avião. A maioria das fontes coloca os americanos irmãos Wright e seu voo catapultado em 1903. Outros colocam o francês Clément Ander e seu misterioso voo de 20 centímetros de altura em 1890. Mas o que talvez mereça mais crédito seja o brasileiro Alberto Santos Dumont, que em 1906 voou em seu aeroplano 14 bis por meios próprios no campo de Bagatelle nos arredores de Paris. Nessa nossa visita ao mundo misterioso dos antigos objetos voadores, voltaremos ainda mais no passado. Em uma época remota, muito mais importante para a história dos humanos e da Terra. Você sabia que existem textos antigos que datam de milhares de anos que mencionam, entre aspas, aeronaves ou máquinas voadoras controladas pela mente? Tecnologias como levitação e antigravidade e naves espaciais vindas de outros planetas? Em um desses textos, feitos pelos antigos indianos, estão descritos histórias intrigantes como a das Vimanas. Máquinas voadoras movidas a mercúrio e forte vento propulsor e que teriam navegado a grandes alturas. As Vimanas podiam vencer distâncias infinitas, mover-se de baixo para cima, de cima para baixo e de trás para diante. Resumindo, veículos espaciais com uma dirigibilidade de causar inveja. Em sânscrito, antiga língua do norte da Índia, a palavra Vimana refere-se a um veículo voador mítico que poderia ser traduzido como carruagem dos deuses ou carruagem celestial, usado de acordo com a tradição hindu para permitir que os deuses se movam livremente pelos céus. A obra, assim como todos os demais textos sagrados hindus, possui um aspecto externo mitológico, como de uma simples lenda mitológica sobre reis e príncipes, deuses e demônios, sábios e santos, guerra e paz. Este poema épico da Índia antiga é mais volumoso que a Bíblia e tem mais de 5.000 anos. Existem muitos templos no sul da Índia que são adornados com pequenas construções Vimana, como um chapéu em forma de cúpula, coroando inúmeras estruturas antigas, escondendo um segredo de mais de 6.000 anos. A literatura sânscrita, datada de milhares de anos, conta a história de enigmáticas máquinas voadoras. Esse fator, visto pela perspectiva de teóricos da conspiração que acreditam em civilizações extraterrestres, é uma prova notável de que a Índia foi, no passado, visitada por seres alienígenas. Essas vistas, por sua parte, foram usadas para que a tecnologia dos extraterrestres fosse repassada para os habitantes da Índia. Um pesquisador recentemente, estudando cuidadosamente textos hindus, fez uma representação de como realmente poderiam ser essas máquinas, conhecidas como Vimanas. E o resultado é simplesmente impressionante. Apenas ao observar, notamos que não pode se tratar de um simples avião. Porém, vale lembrar que essa é apenas a visão desse pesquisador com relação às Vimanas. A maioria dos ufólogos da atualidade tende a atribuir uma origem extraterrestre ou governamental militar aos UFOs que são observados em todo o mundo, negligenciando que eles poderiam ter surgido na Índia antiga ou até mesmo naquela que se acredita a lendária Atlântida. Não há dúvidas de que grande parte dos textos épicos mencionados são autênticos, o que pode indicar outras possibilidades para os discos voadores. Esse tipo de evidência, no entanto, encontra-se em várias partes do planeta. Há poucos anos atrás, por exemplo, os chineses descobriram a Lhasa no Tibete, documentos escritos em sânscrito, e os enviaram à Universidade de Chandigarh para serem traduzidos. A doutora Ruth Renia, daquela instituição, admitiu que o material contém instruções precisas para a construção de astronaves interestelares. Seu método de propulsão era antigravitacional e baseado em um sistema análogo àquele presente em Lagma, o poder desconhecido do ego que existia na constituição fisiológica do homem.
trata-se de uma força centrífuga forte o bastante para compensar toda a força gravitacional. Os manuscritos não confirmam se realmente foi feita uma viagem interplanetária pelos antigos hindus, mas mencionam os planos de uma viagem à Lua. Como era de se esperar, os cientistas indianos atuais não levaram os textos muito a sério, mas reconsideraram seu valor quando os chineses anunciaram que estariam incorporando certos dados em questão nos estudos de seu programa espacial. O país das pirâmides também possui histórias sobre objetos voadores transportando seres alados, a grande maioria deles desenhados em paredes de templos. Também possuíam outros tipos de objetos que literalmente lembravam os aviões modernos, como é o caso do pássaro de Saqqara. Muitos pesquisadores o descrevem como um artefato fora de sua época e que pode ser visto como uma antiga nave espacial. Qual a sua opinião acerca desses objetos misteriosos que foram conhecidos por voar através dos céus do nosso planeta, visto por pessoas em todos os continentes da Terra? São apenas coincidências culturais ou os Vimanas realmente existiram e foram descritos de forma diferentes pelos distantes povos do passado? Existiu mesmo uma civilização altamente desenvolvida?